Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eugênio, editora Lorenz. Nona parte, um grande amor. Philip considerava-se um homem feliz, pois tinha na família e no trabalho as maiores alegrias que um homem poderia conquistar. Adorava mimar a esposa, satisfazendo os menores caprichos de Mariane. Embora não fosse uma pessoa fútil como a maioria das mulheres da sociedade da época, Mariane vivia inventando pequenas novidades que, ao invés de causar-lhe transtorno, traziam imensa felicidade. O modo como ela conduzia a administração da casa e falava com as pessoas, seus gestos, tudo, enfim, era absolutamente fascinante aos seus olhos. Jamais se contrariava ou demonstrava qualquer irritação com a esposa. Seus pedidos eram para Philip uma ordem. Achava que a natureza frágil de Mariane, bem como sua especial sensibilidade, exigiam cuidados redobrados. A própria residência onde habitavam havia sido escolhida por Mariane antes das núpcias. Tratava-se de sólida mansão em estilo neoclássico nos arredores de Londres, rodeada por largo jardim, no qual gracioso chafariz ostentava duas grandes taças de pedras gigantescas e sobrepostas, que derramavam a água servida por três delicados querubins. As alamedas até a porta principal eram cercadas por árvores frondosas e terminavam em bela escadaria de cor branca que levava ao vestíbulo. As paredes cobertas de tijolos, tão ao gosto inglês, eram enfeitadas por janelas brancas, sendo que, no andar superior, a janela do meio dava para o jardim, com uma sacada coberta de flores, local preferido por Mariane. Nos finais de tardes, era ali que a jovem procurava refrescar-se nos dias mais quentes. A paisagem tranquila, cercada de belas árvores e pássaros alviçareiros que retornavam aos seus ninhos nessa hora, davam-lhe uma grande sensação de paz. Da entrada principal seguia pequeno corredor que levava a uma sala de aparência aristocrática. Belos lustres de cristal pendiam do teto, permitindo passar a luz por sua cintilante transparência, os reverberos dourados tornando o ambiente ainda mais fascinante. Seguindo alguns metros adiante pelo corredor, subia-se uma escada ao estilo William Morris, que na época havia fundado a Oxford and Cambridge Magazine. O corrimão era, por si só, uma obra de arte com seus rendilhados delicadíssimos, feitos em metal, completando aristocraticamente o ambiente. À esquerda avistava-se pequena sala, local de recreio. Após as refeições, onde Mariane e Philip costumavam permanecer longas horas, conversando e fazendo planos para o futuro. Era composta por dois pequenos sofás ao estilo vitoriano, com brocado cor de mostarda e bordado com delicados ramalhetes, assentados sobre tapetes em azul escuro, ornado com detalhes dourados nas extremidades. As paredes foram enfeitadas com suave papel, escolha de Mariane. Na parede central existia um grande espelho que dava ao ambiente a impressão de ser maior do que era na realidade. As cortinas, um tecido leve, eram recobertas por reposteiros pesados, trazendo proteção para os dias de sol muito intenso. Em uma das paredes havia uma lareira guarnecida por tijolos que tornava o ambiente realmente acolhedor. Quadros de artistas conhecidos cobriam as paredes. Algumas cadeiras e juntos à janela, belo divã imógno, forrado com feltro marrom, combinava com um conjunto de pequenas mesas localizadas nas laterais dos sofás, as quais sustentavam abajures em tons claros. Por fim, esta pequena sala completava-se com uma escrivaninha a um canto, em madeira escura, onde Mariane quase que diariamente expedia sua correspondência. No fundo da residência surgiam a cozinha, bastante ampla, e as dependências dos empregados. No andar superior havia os quartos cujas portas davam para extenso corredor que iniciava na bela escadaria do andar inferior. Os aposentos de Mariane e de Philip eram os melhores da residência, muito ensolarados no inverno e de um certo frescor no verão. Eram como um ninho de paz e recolhimento. Mariane tinha feito a decoração em tons suaves que iam do salmão ao branco. As cortinas eram em tecido muito leve e vaporoso. Eram cobertas nas extremidades por rendas e babados, fazendo conjunto com o tecido dos dosséis do leito. Em tudo sentia-se a presença da dona de casa. A delicadeza de cada ambiente, o gosto requintado e sua essência extremamente feminina faziam do lar dos Whitbourne quase que um lugar ideal, digno de romances literários. Tudo girava ao redor de Mariane. O excesso de atenções que sempre recebera fez com que se acomodasse, de certa forma, às conveniências de sua vida. O sofrimento que encontraria mais tarde, decorrente de seus próprios atos, trouxe-lhe a maturidade com a qual a encontramos no início de nossa narrativa. Passados 2 anos de casamento, tiveram a satisfação de ver nascer uma menina encantadora. Chamou-se Rebeca e trouxe-lhes a felicidade de verem o lar repleto de alegrias.
Paul, nessa época, ausentara-se em viagem pela França e, ao retornar, soube da boa notícia na casa dos Whitbourne. Imediatamente após saber do seu regresso, Philip o convidou a continuar a antiga amizade interrompida pela viagem. Assim, seguiu-se um tempo de convívio constante entre os três amigos. Além de Roger, que na época contava com 20 anos, o rapaz afeiçoara-se profundamente a Marianne, tentando de todas as formas agradá-la e com a intenção de cativá-la. Cercava Rebecca de atenções. Marianne, naturalmente afetiva, tinha imenso apreço por Roger, colocando-o na condição de irmão. Ao conhecer Marianne, Paul sentira que algo mudara em sua vida, mas ainda pois sentia que nunca mais seria o mesmo. Aquele olhar, o rosto, tudo lhe era familiar. Sentia como se já a tivesse visto em algum lugar, com a sensação de uma saudade antiga, mesmo que a conhecesse há tão pouco tempo. Sabendo que deveria preservar seus sentimentos, procurara na viagem a Paris um meio de distrair o pensamento e esquecer Marianne. Pobre infeliz! Paul não poderia imaginar que o plano deste reencontro havia sido traçado em outras esferas, colocando-o diante da mulher que, em muitas existências, o fizera perder a cabeça. Desrespeitar a lares, cometer crimes, trair a confiança de amigos, prejudicar um sem número de pessoas pela felicidade de ter Marianne. No presente, em seu íntimo, lutava contra a irresistível vontade de aproximar-se dela novamente. A força que lhe impelia em direção àquela mulher era avassaladora. Temia não resistir ao sentimento que lhe corroía a alma e o fazia esquecer de tudo. Os convites frequentes de Philip ainda pioravam essa situação. Como não ofender o amigo? Esquivando-se de frequentar sua casa e ao mesmo tempo fugir da atração irresistível que sentia por sua esposa. Sem mais poder evitar o reencontro com Marianne, Paul tornou-se presença constante no lar de Philip. Eram almoços, jantares, recitais, a hora do chá. Paul estava sempre ao lado de Marianne. Marianne, a jovem senhora Whitbourne, o que estaria sentindo a bela mulher diante disso tudo? Desde o encontro com Paul, também havia notado que algo mudara em sua vida. Inicialmente, sentira grande alegria ao ver quão encantador era o amigo de seu marido. Sem saber porquê, sabia que já tinha visto aquele olhar. Revia o sorriso em seus lábios, antecipava seus gestos. Assustara-se ao perceber o quanto aquele encontro em sua festa de aniversário lhe abalara. Sentia-se apaixonada por Philip. Vivia um amor terno e tranquilo, mas Paul despertara-lhe algo de uma intensidade desconhecida ao seu coração. Sentia-o disparar ao saber que sua carruagem se aproximava. Passava horas sozinha no jardim. Ela que gostava de estar sempre cercada de pessoas, às vezes chorava sem que Philip soubesse. Quando soube da gravidez, ficara imensamente feliz, pois isso significava a consolidação de seu lar com Philip. Mas Rebecca nascera, seu corpo tornara-se esbelto novamente. Paul voltara e, com ele, o desejo de tornar-se bela, atraente. Não entendia a natureza desses sentimentos. Apaixonara-se por Philip. Aos poucos, aceitando a sua gentileza, sua corte a cada dia, ele trazia um encanto novo, um ramalhete de flores, guloseimas, versos. Sua beleza e jovialidade, aliadas ao seu porte, belo, os anelados cabelos escuros, o olhar doce, fizeram-na decidir por ele como sendo o homem de sua vida. Mas agora havia-se tomada por um sentimento novo, diferente. Sentia como uma avalanche, uma represa que estivesse prestes a transbordar. Era como se nunca houvesse amado antes. O poder que Paul exercia sobre ela, poder seria dizer, causava-lhe medo. Sempre consciente de suas obrigações e deveres, Paul lhe mostrava sua fraqueza e a possibilidade de uma felicidade imensa, mas construída sobre a mais absoluta queda moral. Sempre pautara sua conduta dentro de rígidos princípios morais e religiosos, tendo sido educada com uma congregação de freiras na França. Apesar da influência da religião anglicana, sua família era católica, como era hábito. Na época, as famílias abastadas enviarem suas filhas para completarem as formações nesses estabelecimentos, assim seus pais procederam. Logo conquistara a afeição de suas superioras, devido à docilidade de seu caráter e sua sincera boa vontade em aprender e praticar os deveres religiosos. Foi com lágrimas nos olhos que, ao completar 18 anos, despediu-se das boas freiras, voltando para a casa de seus pais. Assim, a vida outrora tranquila de Marianne transformava-se agora num mar revolto, onde as vagas da paixão atingiam alturas imensuráveis. Sentia-se correspondida, mas estaria Paul debatendo-se em sentimentos tão fortemente perturbadores? Perguntava-se. Percebi em seus olhares uma adoração muda, envolvendo-a em uma onda de paixão na qual se sentia sufocar.
Muitas vezes, pequenos incidentes eram o suficiente para aproximá-los de maneira inesperada, vendo-se ela constrangida por um pequeno toque de mãos, um sorriso mais íntimo, um olhar apaixonado do rapaz, e aos poucos Mariane percebia que sua felicidade, antes tão cálida e perfeita, parecia ruir, e um tempo de grandes tristezas se aproximava, pois teria de continuar sua vida, amando o melhor amigo de seu marido. Nessa época, Roger tomava aulas de pintura com o conhecido professor da cidade, Mr. Clark. Conhecera Mariane na residência de Lady Landsberg e, encantado com sua beleza, considerava-a um modelo perfeito, desejando um dia retratar em um de seus quadros. A oportunidade surgiu quando, em agradável palestra, durante o chá da tarde, encontravam-se reunidos Mariane, Philip e Paul, a pequena Rebecca, além do próprio Roger, o qual revelou o interesse de seu professor em executar a desejada pintura. Surpreendentemente, Paul, normalmente discreto, entusiasmou-se com a ideia, considerando que essa deveria ser posta em prática o quanto antes, para que a obra pudesse ser apreciada por todos o mais breve possível. Philip, lembrando-se de seu aniversário no mês seguinte, concordou, ressaltando, contudo, que o quadro deveria ser o seu presente. Mariane, um pouco constrangida, aceitou, visto que seria uma maneira de proporcionar uma alegria ao marido. No íntimo, sentia-se dividida, fazendo pequenas gentilezas para Philip, tentando aplacar o remorso por ver-se apaixonada pelo enigmático Paul. Combinaram que, no dia seguinte, aceitariam com o professor o início do trabalho. No final, despediram-se como de costume, e em determinado momento, ao ficarem a sós na porta da residência, Paul falou: sei que não deveria vos falar, mas invejo vosso marido cada dia de minha vida. Seria o homem mais feliz do mundo se pudesse ter este quadro. Disse-lhe essas palavras com grande tristeza, desconcertando Mariane. Por favor, Mr. Hanson, realmente o senhor não deveria falar assim. Ofendo-vos? Por favor, não me leve a mal. Não quero vos magoar, nem a Philip. Pensando desta forma, ausentei-me por 2 anos de Londres. Mariane olhou surpresa e perguntou: o senhor se afastou por quê? Pensei que fosse a estudos a Paris, disse reticente. Não, minha senhora, os motivos de meu afastamento foram bem mais íntimos, coisas do coração, ou melhor, proibidas ao meu coração. Neste momento, Philip aproximou-se alegremente e, reunindo-se ao casal, disse: parecem tratar de assunto de extrema gravidade, como tais circunspectos sérios. Mariane, que havia ficado atônita diante das últimas palavras de Paul, falou extremamente pálida. Creio que me excedi esta tarde, Philip. Encontro-me extremamente cansada, preciso repousar. A seguir, despediram-se e cada um tomou um rumo diferente. 2 pessoas, porém, sentiam-se profundamente conturbadas. Paul seguiu pelo caminho, olhando através da janela de sua carruagem, sem ver praticamente nada da paisagem que se descortinava no lado de fora. Seu pensamento estava em Mariane. Mal conseguia trabalhar, pois em tudo via a mulher, que amava desesperadamente. Não poderia fugir novamente ao seu convívio, visto que Philip, com seu coração nobre, tudo fazia para distrair o amigo. Infelizmente, não percebera que trazia para perto de si um rival potencialmente perigoso. Paul Hanson, apesar de possuir qualidades apreciáveis em um homem como inteligência, coragem e disciplina, estava acostumado a ver todos os seus desejos satisfeitos. Não admitia ver os seus projetos fracassados e, no momento, sentia-se impotente diante de seu amor por uma mulher casada. A impossibilidade de possuir Mariane tornava-a mais sedutora e atraente ao seu conturbado coração. Mariane, por sua vez, ao chegar aos seus aposentos, atirou-se sobre o leito extremamente perturbada. Jamais sentira por homem algum o fascínio que Paul lhe inspirava. Sentia-se inebriada com seus gestos, sua voz, seu olhar. Porque só agora o haviam encontrado? Por quê? Reconhecia que Philip apresentava inúmeras qualidades que não encontrara em Paul. Sabia que seu marido era um homem infinitamente melhor que seu amigo, mas não podia evitar, a despeito disso tudo, o amor que sentia pelo rapaz. Em alguns momentos chegava a temer Paul, sentindo um misto de amor e receio. Tal era a tenacidade do seu olhar, como se algo lhe dissesse que aquele homem seria capaz de fazer qualquer coisa para tê-la. Apesar de ter se recolhido cedo, quase não dormiu naquela noite. Durante as poucas horas de sono, viu-se envolvida em pesadelo no qual ela e Paul participavam de uma cena aterradora, onde um homem agonizava aos seus pés, enquanto Paul desfazia-se de um punhal ensanguentado. Acordou soluçando, e não fosse o extremo carinho de Philip, teria tido uma crise de nervos. Muitas vezes os mentores espirituais permitem que o passado nos seja revelado, especialmente quando estamos à beira de novas quedas, para nos alertar a fim de que não venhamos a cair novamente. É comum, no entanto, não darmos atenção a esses avisos do mundo maior e nos enredarmos indefinidamente
nas teias de nossos próprios erros, só nos libertando quando, através do sofrimento por nós mesmos, desencadeado, repararmos os danos causados a outrem através de provas redentoras. Como Mariana estivesse muito abatida, o encontro com o pintor Mr. Clark foi adiado para dali a 2 dias. Preparou-se para recebê-lo e, embora o seu estado de ânimo não fosse dos melhores, procurou ser bastante solícita, facilitando o trabalho do artista. Este, ao vê-la, esboçou leve sorriso, prevendo o resultado de seu trabalho. Tornar-se-ia famoso se sua carreira dependesse deste retrato, pensava o pobre rapaz. Nossos amigos não podiam aprender, por trás do véu que muitas vezes obscurece a visão dos encarnados, os perigosos enganos em que se precipitavam. Essa tela nos acompanharia através dos tempos. Muitas coisas mudariam, novos acontecimentos se precipitariam e renovados e compromissos seriam assumidos diante do retrato de Mariane.